Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio. O Grupo Verde Vale de Comunicação também abre espaço para os candidatos a vice-prefeito em Porto União. Nós recebemos o candidato Juan Wolff, do União Brasil, que integra a chapa encabeçada pelo candidato Célio Tucano. Seja muito bem-vindo, Juan. Inicialmente quero começar perguntando quem é o Juan Wolff, né? Gostaria que você se apresentasse a todos aqueles que estão acompanhando essa entrevista. Então é uma grande satisfação estar aqui no Grupo Verde Vale de Comunicação, Peruso. E o Juan é um jovem de 28 anos que nasceu em família humilde, bairro Santa Rosa, passou muitas dificuldades durante a sua criação, estudou muito, se dedicou muito para chegar onde chegou. Trabalhei desde os 14 anos com o prefeito Eliseu e me preparei muito para estar hoje aqui. Fui secretário de administração do prefeito, secretário de ação social, secretário de saúde, inclusive respondi pelas 3 pastas simultaneamente para não onerar os cofres públicos. Sou um pequeno empresário do ramo imobiliário e também do ramo agora de funilaria e pintura. E nós nos colocamos agora à disposição da população de Porto União, colocamos o nosso nome para dar sequência ao trabalho do prefeito Eliseu pelos próximos 4 anos aqui em Porto União. Muito bem, deixa eu falar um pouquinho aqui das regras, né, da nossa sabatina. A entrevista terá duração de no máximo 30 minutos, com mais 2 minutos para as considerações finais do candidato. Os 10 primeiros minutos mais 1 serão veiculados também na Verde Vale FM, né? Todos os candidatos, né, lembrando aqui, a vice-prefeito em Porto União, foram convidados para a sabatina e todos responderão as mesmas perguntas. E deixa eu também lembrar a quem está acompanhando que todas as nossas sabatinas, né, com os candidatos a prefeito, a vice, candidatos de outros municípios aqui da região, elas estão disponibilizadas, né, no nosso canal do YouTube do Jornal O Comércio. Então é importante que você vá lá no YouTube do Jornal O Comércio, te inscreve, né, e acompanhe as entrevistas, né, vê lá, analisa quem tem os melhores projetos, enfim, isso pode te ajudar a fazer a melhor escolha no dia 6 de outubro. Vamos então acionar o nosso cronômetro, né, aqui no nosso estúdio e dar início à entrevista com o candidato a vice-prefeito em Porto União, Juan Wolff. Bom, candidato, qual é a função de um vice-prefeito no organograma da administração, né? Muitas vezes o trabalho do vice ele acaba passando um pouco despercebido, ou pelo menos não é tão notado, por ele não ser o principal protagonista, né? Mas na sua visão, qual é a importância da função do vice-prefeito? O vice-prefeito ele tem uma imagem institucional de substituir o prefeito quando o prefeito não puder exercer o mando do seu mandato. Mas eu acredito que o vice-prefeito ele pode ser alguém que venha a contribuir com o município, trabalhando em harmonia com o prefeito, colaborando nas decisões, e é por isso que eu me disponibilizei a ser o candidato a vice-prefeito do Célio Tucano, para que nós possamos trabalhar juntos para o município de Porto União, para que nós possamos dar sequência ao trabalho que o prefeito Eliseu vem realizando nos últimos 8 anos, e acima de tudo para que juntos com a união de ambos, com visões de mundo diferentes, nós possamos unir essas visões e fazer o melhor pelo município de Porto União. Então, eu serei um vice-prefeito extremamente atuante, colaborando com o prefeito e, acima de tudo, colocando o meu conhecimento em gestão pública a favor do município de Porto União. Afinal, eu já ocupei várias pastas na administração do prefeito Eliseu, tenho experiência administrativa e, acima de tudo, tenho a vivência administrativa de um município, juntamente com o prefeito Eliseu, porque eu participei de todas as decisões, por mais difíceis que fossem, durante esses 8 anos, mesmo tendo pouca idade. Então eu posso colocar essa minha experiência a favor do município, principalmente a favor do prefeito Célio Tucano, caso sejamos eleitos no dia 6 de outubro. Muito bem, candidato, o senhor vai participar diretamente das escolhas para a montagem da equipe de governo, né? Terá uma voz ativa na indicação do secretariado, por exemplo, e também dos cargos estratégicos? Eu acredito que sim. Nós estamos conversando com o Tucano de não escolhermos ninguém da equipe até que o resultado das urnas seja divulgado.
Então nós temos as nossas ideias, nossas propostas para cada área do município, mas nós vamos escolher a equipe juntos. Nós dois vamos sentar e escolher a equipe que nos auxiliará nos próximos 4 anos, caso sejamos eleitos. Bom, Juan, qual você acredita ser o principal problema de Porto União atualmente, né? O que é prioridade logo nos primeiros dias do governo, caso a sua chapa ela seja eleita? Aquela questão que você julga ser urgente, né, de ser resolvida. Eu acredito que a partir da administração que nós fizemos, nós demos uma infraestrutura para a cidade. A cidade hoje conta com asfalto, com passeios, com ciclovia, etc. Essa infraestrutura já está feita. Então agora nós podemos pensar grande. Então o primeiro ato da nossa administração será a aquisição de um terreno para uma nova área industrial. Nós precisamos pensar agora no desenvolvimento econômico do município. E para isso é necessário uma nova área industrial, porque nós não temos mais nenhum metro quadrado de área industrial onde hoje se localiza a nossa. Houve um aumento no número de empresas, existem empresas que já estão se instalando lá, onde ainda havia terrenos à disposição, e hoje nós já temos algumas empresas que querem se instalar em uma área industrial, porém nós não temos terreno. Então, por exemplo, nós temos os Freisleben ali no bairro Santa Rosa, que produzem máquinas agrícolas. Além de diversificar a economia do município, nós vamos ajudar alguém que é pequeno e pode crescer, gerar emprego e renda, o que vem ao encontro do desenvolvimento do município. Então eu acredito que o primeiro passo para nós será a aquisição de um terreno para uma nova área industrial. Seria a prioridade da candidatura. Exato. Muito bem. Bom, o Juan falou sobre a questão da área industrial, né? Mas também, Juan, vamos falar aqui de educação, saúde, segurança pública, serviços públicos, transporte público, enfim, digamos que são as áreas essenciais, né? Aquelas que apresentam as maiores demandas da população, né? Que trabalho vai ser feito nesse sentido, nessas áreas prioritárias? Quais são os principais projetos pensados para essas áreas? A questão da área industrial seria uma questão de infraestrutura para o desenvolvimento. A questão de educação, de saúde, de segurança pública é uma questão de serviço. Então, esses serviços nós temos que fazer uma melhora contínua. Por exemplo, na educação nós tivemos o melhor resultado no IDEB nos últimos 18 anos. Então, agora nós gostaríamos até de parabenizar os nossos professores e colaboradores da Secretaria de Educação, porque tiveram um excelente resultado. Então, mas essa melhora tem que ser constante. Nós vamos manter esses serviços da melhor maneira possível, dando qualificação para os nossos profissionais, etc. Mas também temos a questão da saúde pública. Hoje o município de Porto União, dentro das suas competências, ele realiza muito bem os seus serviços. O que nos dá a dificuldade chama-se Estado. O governo do Estado é ineficiente no que diz respeito à saúde, porque quando você precisa realizar uma cirurgia, já passa para a competência do Estado. E o Estado é muito moroso, muito demorado. E essas pessoas que vêm aqui e se apresentam como candidatos com a bandeira da saúde, dizendo que vão fazer com que haja uma diminuição no período dessa espera das cirurgias, ele deve ser candidato a governador e não a prefeito. Porque não é competência do prefeito fazer essas cirurgias, é competência do governador e da Secretaria de Estado da Saúde. Então nós temos que desmistificar esse discurso populista que está brincando com a dor das pessoas, dizendo que vai fazer com que essas cirurgias sejam mais rápidas. Então tem que ser candidato a governador, não candidato a prefeito. O que nós devemos ter como prefeito, vice-prefeito? A competência da Secretaria de Saúde é consultas, exames, remédio. E remédios de não uma alta complexidade, porque daí já também passa para a competência do Estado. Então, o que diz respeito à saúde do município? Nós vamos continuar comprando o maior número de consultas e exames onde quer que seja. Porque quem diz que vai fazer só aqui no município, ou não tem conhecimento de causa, não tem conhecimento sobre gestão em saúde, ou é demagogo.
ou quer que as pessoas demorem mais para fazer um exame ou uma consulta. Nós precisamos comprar fora porque a capacidade instalada do município de Porto União e União da Vitória não atende à nossa região. A demanda é muito maior do que a oferta. Então, por isso, as pessoas têm que ir para fora. Nós compramos para fora por quê? Para agilizar. Quem precisa de uma consulta, quem precisa de um exame, não pode esperar. E é por isso que nós estamos fazendo esse serviço em alguns locais fora. Questão de cirurgias, nós mandamos para fora, justamente porque é competência do Estado, justamente porque o Estado é quem determina para onde deva ir. Quem está falando que vai trazer para cá, incorre em uma coisa chamada crime de responsabilidade. Uma improbidade administrativa. E isso irá responder. Então é uma pessoa sem conhecimento, sem preparo e sem capacidade de ser prefeito do município de Porto União. Você vê alguma solução, né, por exemplo, para agilizar essas cirurgias? Há algo que possa ser feito pelo município? Não. O município não pode administrar algo que não é de sua competência. É de competência do Estado. Então, até as consultas de especialidade e exames, o município consegue fazer. Porém, cirurgias é de competência do Estado. O que nós podemos fazer é brigar com o governador, brigar com a Secretaria de Estado da Saúde, para que eles cumpram com sua obrigação, que não vem cumprindo. Afinal, na verdade, o governador não vem cumprindo com nenhuma obrigação em Porto União. Porque o asfaltamento do Guaraú, que já havia sido garantido para o município de Porto União, não foi cumprido por esse governo. O desvio da 280 a 153, que foi prometido, não foi cumprido por esse governo. Então é um governo que não cumpre com o compromisso que tem com o município de Porto União. Muito bem, candidato. Mudando um pouquinho de assunto, o produtor rural, né? Nós temos muitas localidades no interior de Porto União que produzem, que geram emprego e que necessitam, né, de incentivos, de melhorias nos acessos, nas estradas rurais, enfim, essa sempre é uma demanda. Que tratamento será dado ao produtor rural do município? Olha, nós temos dado todo um apoio ao pequeno produtor, porque é o pequeno produtor que realmente precisa do apoio do poder público, porque ele não tem condições de comprar uma máquina, um implemento, porque é muito oneroso, é muito caro. Então nós damos esse suporte ao pequeno produtor por meio das associações. A Secretaria de Agricultura dá esse suporte, faz a aquisição desses implementos e faz o termo de cessão para essas associações. Desculpa lhe interromper, candidato, estamos chegando aos 10 minutos, então Sim. Temos mais um para que esse conteúdo seja aproveitado na Verde Vale FM. Sim, então você que é produtor rural do município de Porto União, que participa das associações, nós vamos continuar esse trabalho de implementos agrícolas e também vamos levar agora as máquinas que nós não precisamos mais na cidade porque a infraestrutura está toda pronta, para o meio rural, para dar mais suporte com retroescavadeira, escavadeira hidráulica, patrola, que nós vamos poder atender melhor o produtor rural de Porto União, porque não precisamos dessas máquinas mais no perímetro urbano. Muito bem. Rua, se quiser complementar, né, ainda a questão envolvendo o produtor rural, fique à vontade. Geração de emprego é a próxima pergunta, candidato. Através de quais iniciativas, né, a sua chapa pretende atrair novos investimentos e, consequentemente, mais empregos para a cidade? Então, nós já tínhamos falado a respeito da aquisição da nova área industrial, mas também, concomitante a isso, nós temos que ter outras atividades, porque a área industrial nova vai demorar para que a gente dê a infraestrutura necessária para atrair novas empresas. Nós precisamos, então, agir... nós temos um plano para agir em pequenas propriedades, dando suporte para, por exemplo, criação de granjas de suínos. Por que isso? Nós temos um empresário aqui no município de Porto União que ele quer abrir um frigorífico. Mas para ele abrir um frigorífico, nós temos que ter produção. Para nós termos produção, nós temos que apoiar o pequeno produtor para que ele faça as granjas, tenha a criação de suínos, para dar como se diz, a matéria-prima do frigorífico. Então, esse processo nós vamos criar uma equipe dentro da Secretaria Municipal de Agricultura para dar esse suporte ao pequeno produtor, juntamente com licenças ambientais, a questão de terraplanagem, tudo, para que a gente possa dar esse incentivo ao pequeno produtor para fazer essa criação de suínos e assim fazer essa atração desse frigorífico para o município de Porto União. Então é algo que a gente já tem desenhado com o proprietário, com o investidor e também com alguns
pequenos proprietários que têm esse interesse. Nós já começamos a mapear essas propriedades que têm esse interesse em fazer esse tipo de ação para desenvolver o município de Porto União, porque nós sabemos que nós temos alguns itens que puxam a economia do Brasil, e a agropecuária é um deles. E se nós tivermos um investimento nesse setor, certamente o município vai crescer também. Muito bem, candidato, o contato direto com a população, né? Estar nos bairros, nas ruas, nas diferentes regiões do município, conhecendo a realidade e ouvindo o cidadão. O senhor concorda que esta é uma atitude cada vez mais necessária, né? Que ela faz parte também do trabalho do vice-prefeito, e de que forma o senhor colocará isso em prática? É extremamente necessário essa atividade. Nós fizemos isso já na administração do prefeito Eliseu, da qual eu fiz parte, com as audiências públicas do PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos. Então nós íamos até cada comunidade rural, até os bairros, reuníamos com a população e víamos o que era necessário fazer para o bairro, o que era necessário fazer para a comunidade, o que era necessário fazer para a localidade. E elencávamos 3 prioridades que nós iríamos fazer durante os 4 anos. Deu muito certo. Grande parte daquilo que foi construído dentro do município de Porto União, a população também participou da escolha do que era necessário fazer. E isso nós devemos continuar fazendo, porque as pessoas participam. Quanto mais as pessoas participarem, melhor, mais assertivo será a nossa ação dentro do município. Por quê? As pessoas irão saber o que está acontecendo e irão participar da ação. Mas o que nós temos que ter cuidado é o seguinte: o vice-prefeito é uma figura que ele tem que conhecer o município. Nós não podemos ter, por exemplo, uma candidata a vice-prefeita que no programa de rádio vem falar que vai falar com o governador de Santa Catarina para ver a questão de água e luz. Água é fornecida pela Sanepar em Porto União. Então você tem que falar com o governador do Paraná. Então a Copel é quem fornece a luz para grande parte do perímetro urbano de Porto União. Então, a Celesc fornece apenas para a região dos conjuntos e para o meio rural. Então, você tem que falar com o governador do Paraná. Uma pessoa que não tem conhecimento das empresas públicas que fornecem água e luz para o município, não tem condições de ser vice-prefeito, porque tem que conhecer o município. Então, a gente precisa ter a participação da comunidade, mas também precisa ter gestores que conheçam a cidade. Muito bem, Juan, você destacou aí no início da entrevista, né, na pergunta em relação a qual seria a maior prioridade, né, a partir do momento que a sua chapa, né, eventualmente seja a vencedora. Mas também gostaria que você destacasse quais são os pontos, né, principais do plano de governo, né, da sua chapa. Qual o grande diferencial do plano de governo de vocês? Eu acredito que o nosso plano de governo, o grande diferencial dele é que é capaz de ser cumprido. Por exemplo, tudo aquilo que nós colocamos no plano de governo é algo que é possível fazer. É algo que é relativamente tangível, palpável, pode ser feito. Nós, por exemplo, eu acompanhei alguns planos de governo dos nossos adversários. Tem um que a pauta é aumento de natalidade. Como que você vai fazer um aumento de natalidade no município? Você vai ensinar sexo nas escolas? Você vai acabar com os métodos contraceptivos no SUS, que vai de encontro com a saúde pública? Ou, entende? São coisas que são tangíveis, que são possíveis de serem realizadas. Esse é o grande diferencial do nosso plano de governo, porque é algo real, algo que é possível ser feito. Eu acredito que a gente deva partir da realidade naquilo que a gente queira fazer dentro do município de Porto União. Não prometer aquilo que não vai cumprir. Tem pessoas aí falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, daqui uns dias estão prometendo que vão ressuscitar os mortos. Porque, infelizmente, são pessoas que não têm capacidade nenhuma, qualificação nenhuma dentro da gestão pública. Então falam, prometem e não vão cumprir. Então, o que nós colocamos no nosso plano de governo é realmente algo que pode ser cumprido. Muito bem. Candidato Juan Wolff, o que o senhor e a sua chapa pretendem idealizar no que diz respeito ao futuro das novas gerações, né? No plano de governo existe algo pensado
para a criança e o adolescente, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social? Sim. Primeiro, nós precisamos pensar em desenvolver a economia do município, para que os nossos jovens não precisem sair do município para buscar oportunidades de emprego e de desenvolvimento pessoal. Na questão de vulnerabilidade social, nós temos que pensar da seguinte maneira: não há melhor programa social do que um emprego. Se as pessoas tiverem um bom emprego, as pessoas não vão ser vulneráveis socialmente. Então, é preciso que a gente tenha esse desenvolvimento econômico pujante para que as pessoas também cresçam. Porque não é só o município que vai crescer, mas as pessoas também irão crescer. Então, é necessário extremamente que se faça do desenvolvimento econômico uma política constante para que as pessoas cresçam junto com o município, para que não haja essa disparidade da questão social. E eu acredito que nós temos condições de fazer isso dentro do nosso plano de governo pelos próximos 4 anos. É claro que nós não vamos resolver os problemas do mundo, mas dentro daquilo que nós nos propomos a fazer, certamente entregaremos um município muito melhor daquele que nós vamos receber, porque vamos trabalhar para isso. Tá bem, candidato, sobrou aí um tempo considerável, né, da nossa entrevista. Se o senhor quiser tocar em mais alguma pauta, algum ponto, né, que não foi trazido aqui pela nossa produção, através das nossas perguntas, por favor, fique à vontade, né? Ainda temos bastante tempo, e também as suas considerações finais, por favor. É que eu sou bem objetivo nas minhas respostas, mas assim, eu até por essa questão eu não gosto de muita enrolação. Eu aprendi com o prefeito Eliseu o seguinte: dá para fazer, não dá para fazer. Não tem meio termo. Então a gente tem que falar aquilo que é possível ser feito e aquilo que não é possível ser feito. Então, por isso, eu gostaria agora de fazer um apelo às pessoas que estão nos acompanhando. Não existe nada fácil. Nada fácil. Se o caminho é fácil, provavelmente não é o caminho certo. Então, existem pessoas que estão falando aqui de maneira desqualificada, despreparada e eu acredito até de maneira demagoga, usando da dor do próximo para fazer política. E isso é muito errado. Existem pessoas aqui que vieram com papéis dizendo que nós fomos, como que eu posso usar a palavra? Que nós fomos negligentes na questão de saúde pública, deixando que os nossos pacientes fossem para fora, fazer cirurgias e etc. Eu queria dizer o seguinte: nós temos 2 opções. Ou nós mandamos os pacientes para fora, ou os pacientes vão perecer. Então, é claro que nós gostaríamos muito que os pacientes realizassem todos os seus procedimentos aqui. Mas a gente não pode olhar no olho de cada um de vocês e mentir. A gente não vai mentir. Quem está prometendo isso está mentindo. Os procedimentos têm que ser realizados fora daqui. Por exemplo, nossa referência em ortopedia é Mafra. E é uma referência do Estado. Nossa referência em radioterapia é Jaraguá. Então, você não vai mandar o paciente para Jaraguá, ele vai morrer sem a radioterapia? Nossa referência de queimados é Lages. Se você não mandar ele para Lages, ele vai morrer? Então são pessoas que estão brincando com a dor do próximo, falando aquilo que não sabem, falando aquilo que na verdade sabem porque estiveram lá durante 4 anos e infelizmente estão usando de má fé para conquistar o voto. Então eu gostaria de falar para vocês que estão nos acompanhando. Nós vamos fazer o possível e o impossível para diminuir o tempo de espera da fila de exames. Mas zerar é impossível. É impossível. Quem está falando que zerou ou vai zerar está mentindo. Está mentindo descaradamente. Por quê? Você tem 44 mil atendimentos por mês dentro da Secretaria de Saúde. Desses 44 mil atendimentos, é impossível que não se faça um pedido de exame. É impossível. E daí você vai em uma entrevista e diz assim: só tem muito exame porque os médicos não têm capacidade e estão pedindo muito exame. Então, o que acontece? Você não quer que a pessoa faça exame, não quer que a pessoa peça exame, mas daí você não quer que a pessoa vá para fora fazer exame. Então, sabe, até um discurso muito, muito demagógico. Eu acho que isso não vem ao encontro do desenvolvimento do município de Porto União. Esse discurso de ódio, de raiva, de despreparo, de desconhecimento,
é algo que não soma nada para o município. Então eu acredito que nós devemos colocar a mão na consciência, ver como estava o município há 7 anos atrás, ver onde era a Secretaria de Saúde, que nós estávamos de favor na garagem do INSS. Nós hoje temos uma estrutura invejável na Secretaria de Saúde. Trouxemos o curso de medicina para cá. Logo, os médicos que estão se formando dentro da UNC vão estar atendendo dentro dos postos. Nós estamos olhando por Portunhão para o futuro. Mas usar a dor do próximo, dizendo que vai parar de mandar as pessoas para fora para não fazer mais para fazer os procedimentos aqui, é algo extremamente demagógico e alguém de um despreparo sem tamanho. E outra coisa, eu gostaria aqui também nessa oportunidade, já que nos sobra tempo, de repudiar uma fala de um certo candidato que imputou à administração municipal, a Secretaria Municipal de Saúde e a equipe do CAPES a questão dos suicídios, como se fosse de responsabilidade deles o número de suicídios no município de Portunhão. É de um total... me faltam palavras para dizer, adjetivos para dizer o que essa pessoa é. Mas assim, eu tive um membro da minha família que cometeu suicídio. Tenho amigos que também cometeram suicídio. Você usar isso para fazer política e desqualificar o trabalho de toda uma rede de atenção psicossocial é algo tão baixo e de uma desumanidade tão grande que só me resta dizer o seguinte: essa pessoa ela não tem noção da dor que é você perder alguém pelo suicídio. É uma dor que não passa. É uma dor que não cessa, é uma ferida que não cicatriza. E eu sei isso porque eu passei por isso. Então, eu só peço a Deus que essa pessoa nunca passe por isso. E que essa pessoa veja o quão infeliz foi a sua fala. Porque, certamente, ninguém dentro da Secretaria de Saúde, ninguém dentro da administração municipal, e muito menos ninguém dentro da rede de atenção psicossocial quer que alguém se suicide. Falar que é responsabilidade deles é algo de extrema desumanidade. Então, fica aqui o meu repúdio a essa fala do nosso adversário. E, mais uma vez, eu quero dizer o seguinte, que os servidores da Secretaria Municipal de Saúde são muito imbuídos de trabalhar, de realizar, de fazer. E eu fui secretário de saúde, eu acompanhei muito o trabalho deles. E vi muitas vezes pessoas ali dando sangue para atender bem o paciente. Então, eu acho que vamos com calma, vamos segurar um pouco o ódio, vamos apresentar mais propostas, ser mais propositivos, não falar essas barbaridades, que é o melhor para o município de Portunhão. Vamos pensar na cidade e não pensar no ego, que eu acho que isso vem ao encontro de um bom debate, de um debate propositivo. Muito bem, candidato. Se o senhor quiser também mandar um último recado aí ao eleitor de Portunhão, também fique à vontade. Olha, eu me preparei muito para estar aqui. Me preparei mesmo. Eu estive 8 anos ao lado do prefeito Eliseu, acompanhei muito do que aconteceu dentro do município. Estive ao lado dele dentro de todas as decisões que foram tomadas no município. Erramos, mas acertamos muito mais. E o resultado está aí, para quem quiser ver. O município está organizado, está preparado para dar um salto para o futuro, porque agora nós temos tudo aquilo que foi feito, a infraestrutura, a construção de novas creches, de novos postos de saúde. Nós demos uma infraestrutura para a cidade e hoje podemos pensar grande. Eu quero dizer o seguinte: eu não sou um vice importado de Araquari, da rua Germano Weinhaus, número 141. Como diz o contrato social da empresa da nossa oponente. Eu sou um rapaz que nasceu lá no bairro Santa Rosa, que passou por muita dificuldade quando era criança, que ama Portunhão e que, acima de tudo, quer dar sua contribuição. Eu não quero usar a prefeitura de trampolim político, não estou pensando em ser deputado estadual, longe disso. Estou pensando em dar a minha contribuição ao município. E por isso, eu me preparei bem. Eu tenho condições administrativas para fazer um bom trabalho ao lado do Tucano. Nós temos condições de dar a sequência ao trabalho do prefeito Eliseu e de fazer ainda melhor, porque não tem dívida.
o Eliseu vai entregar uma prefeitura sem dívida, sem precatório, sem nada. A única coisa que tem é um precatório do ex-prefeito Renato Stasiak, que foi lá fazer confusão com o pátio, e hoje nós, no ano de 2026, vai ter que pagar 2,5 milhões, mas é responsabilidade dele. É um erro administrativo dele, mas que o município vai ter que pagar. Então, é essa a única dívida que vai ficar. O município está bem financeiramente. Nós ganhamos prêmios da Firjan de melhor gestão fiscal. Nós podemos pensar no futuro, pensar grande, pensar em atender melhor a nossa população. Hoje, as parcelas que o prefeito Eliseu paga na Secretaria de Saúde, lá da estrutura que foi construída, vai finalizar em outubro. Nós não vamos ter que pagar cerca de R$200 mil em parcela. E esse dinheiro vai poder ser aplicado ainda mais na saúde do município de Porto União. Então, nós não estamos aqui com discursos fáceis, com discurso de que vamos poder fazer tudo, vamos atender tudo, vamos fazer tudo. Não é assim. A mudança não é uma ruptura, é uma constância. Então nós temos que ir melhorando constantemente os serviços, melhorando constantemente a cidade. Sempre vai ter algo para fazer. E nós não, como eu disse, não somos do discurso fácil. Somos daquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer. Então, eu penso assim. Eu conheço muito bem Porto União, conheço cada canto de Porto União, o interior, o perímetro urbano, conheço o nome de ruas, conheço as pessoas aqui, sei o que precisam, e estive 8 anos ao lado do prefeito Eliseu. Então todo o conhecimento que ele pôde me passar será válido nos próximos 4 anos. Nós não podemos dar um tiro no escuro, nós temos 2 caminhos bem distintos para o município de Porto União. Ou o caminho que está dando certo, que está sendo construído, que está sendo feito, que tem erros, mas tem mais acertos do que erros, ou um caminho da incerteza, um caminho de quem não tem condições administrativas, porque se tivesse, as empresas do seu pai ainda estariam abertas, estariam dando lucro e não estariam fechadas. Então, é um caminho da incerteza, é um caminho do despreparo, é um caminho do discurso de raiva, que não constrói nada, não construiu nada. Então eu digo para vocês o seguinte, nós estamos preparados para o futuro, estamos preparados para que Porto União dê o seu melhor, e para que nós possamos dar o nosso melhor também, e Porto União possa alçar voos mais altos do que já vem alçando. Muito bem, acompanhamos aqui a manifestação do candidato a vice-prefeito em Porto União, Juan Wolff, da chapa encabeçada pelo candidato Célio Tucano. Lembrando que essa e outras entrevistas com os candidatos a vice, candidatos a prefeito, aqui dos 2 municípios do Vale do Iguaçu e também da região toda, você acompanha no YouTube do jornal O Comércio. Então inscreva-se lá e acesse as entrevistas. Valeu, Juan, obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Eleições 2024. Cobertura Jornal O Comércio.